Vamos lá, vamos falar sobre algo que acho que interessa a gente também, que é a portaria que o governo soltou na semana passada, falando sobre a avaliação, reestruturação de carreira e tudo mais. Então, eu queria falar agora sobre essa portaria. Vou passar a palavra agora para o doutor Rian, que ele fez uma análise, e queria que ele falasse um pouquinho sobre ela. Isso aí, presidente. Exatamente, né? Portaria do MGI 5127, 2024, 13 de agosto. Ela trouxe alguns critérios aí para o CIPEC, né? Que é o Sistema Pessoal Civil da Administração Federal. É uma portaria que ela vem de forma um pouco genérica, né, presidente? Ela vem definindo alguns conceitos de cargo, carreira, plano, enfim, plano de carreira. Eu, sinceramente, acho que ela poderia ser um pouco mais específica no que ela quis dizer. Acho que ela deu uma enroladinha aí, gerou um alvoroço, porque está todo mundo discutindo carreira nesse momento, aí veio uma portaria nesse sentido. E aí, quando a gente começa a ler, ela um pouco genérica e muito subjetiva, né? Não é objetiva, aqueles pontos, aqueles critérios estabelecidos, enfim. Eu confesso, presidente, eu sou meio chato com essas leis que não servem para muita coisa. Eu confesso que eu não gostei da portaria. Conversei com outras pessoas também, né? O próprio Sérgio Vieira teve no Sinfa. Semana passada até conversei rapidamente com ele. Ele também concordou comigo. Sabe aquela portaria que vem, parece que para enrolar? Né? Então, eu senti isso, presidente. Eu acho que dessa portaria ela vem num sentido que você fala muito bem, né? De enxugar aí as carreiras, de aglutinar e tentar melhorar. Esse ponto é positivo. Eu entendo que tem muitas, né? Na órbita aí, o presidente sabe de cabeça. São quantas, né, presidente? 100 e poucas. O quê? Não, são 251. São Então, carreiras e planos de cargos e 308, 300, mais de 300 tabelas salariais. Pois então, é. O governo, há algum tempo que o governo vinha anunciando que ele enxugaria. Ele ia fazer isso no governo Dilma, mas Dilma sofreu impeachment, ela não avançou. Essa seria, sim, a reforma administrativa, que ela não aconteceu no governo Dilma, não aconteceu no governo Temer. No ano passado, no último governo, o Paulo Guedes anunciou que faria uma reforma administrativa, mas ela foi uma reforma que não prosperou. Desde sempre, quando ela foi encaminhada, ela não avançou, o Congresso Nacional não aceitou ela. Nessa proposta do Paulo Guedes, porque a reforma administrativa ela seria para melhoria do Estado, e o que ele fez foi pioria do Estado, né? Pior a reforma, você tem um imóvel, né, presidente? Você reforma para melhorar, né? Ele deformou. Ele deformou, E aí veio muito ruim. Mas é isso, presidente. Assim, tem coisa interessante, né? Para simplificar ali no artigo 9º, né? Que fala sobre a simplificação e redução das parcelas ali remuneratórias. Pode ser que isso melhore. Mas tem outros aspectos que não pode também criar novas despesas, né? Então está tudo dentro do orçamento, tem que estar no orçamento. E é difícil falar de orçamento público, né, presidente? Porque aquele orçamento que é obscuro, né? A gente não tem aqueles fundos, né? Não tem muita fiscalização. Então, eu entendo que o presidente fala muito bem, né? É muito complexo, né? Eu estava procurando outro dia um cargo de maquinista, né? Para uma servidora aposentada ganhar a pensão do pai, falecida há muitos anos, e com tanta reestruturação é difícil achar lá no portal da transparência qual cargo, né? Que seria hoje, né? Aí no Ministério da Infraestrutura. Então, se for para simplificar e ajudar, já é bom, né, presidente? É um avanço. Mas eu senti que é uma enrolação, na verdade. Posso estar enganado, mas eu poderia ser mais específico. O governo, na verdade, anunciou no início do ano que porque sempre é assim, toda vez que você vai iniciar, por exemplo, uma coisa é você chegar e fazer como o governo fez no ano passado. Ele pegou e disse assim, vou estabelecer um reajuste linear, eu vou dar 9%, e aí todo mundo recebe 9%.
Outra coisa, o governo pegar e falar assim, ó, eu não vou ter condição de ter reajuste linear, porque no ano passado eu atendi 9 ou 10 setores, 11 setores, se eu não me engano, e aí não cabe mais reajuste linear, porque já atendi um número de setores aqui, e se eu der o reajuste linear, eles vão pegar novamente. E aí isso não podia acontecer. E aí o que ele fez? Ele pegou e reestruturou carreiras. Então, quando você vai para a linha de reestruturação de carreiras, você está dizendo assim, mesas setoriais e específicas, você está falando de setores setoriais e demandas específicas. Pô, para isso acontecer, o governo tinha que ter soltado, e ele se comprometeu a fazer isso em janeiro, que seriam as diretrizes para discussão. Essa portaria agora é como se fosse uma diretriz. Ó, a partir de agora, a diretriz é essa. E aí, como ele fala de discussão genérica, precisa entender, como eu falei aqui agora, que você tem 250 tabelas e 351 planos de carga, carreira, e 301 tabelas, de fato ele tem que ser genérico, ele não pode ser muito específico, mas a diretriz tem que ser dada. E aí, quando ele fala de enxugar tabelas, vai muito na linha do que a gente fez aqui agora. A gente está buscando uma discussão que é uma similaridade entre carreiras que não aconteceu. Tá? Quando a gente busca ciência e tecnologia, porque ciência e tecnologia é a nave-mãe. E aí você tem, por exemplo, INPI saiu de ciência e tecnologia, INEP saiu de ciência e tecnologia, Instituto Evandro Chagas saiu de ciência e tecnologia. A carreira de tecnologia militar não saiu de ciência e tecnologia, senão, se tivesse saído de ciência e tecnologia, ela não teria esse problema dos servidores técnico-administrativos de não fazerem parte dela. Mas ela está orbitando no entorno de ciência e tecnologia. Entende? E aí, ciência e tecnologia é a nave-mãe. Ela vai abrir igual filme, entra todo mundo. Aí vem aquele montão de navezinha, vem para dentro dela. No entorno do PGPE, Vanessa, tem mais de 150 planos de cargo. Entendeu? Planos de cargos. Eles têm que migrar para dentro do PGPE. Aí, assim, quem vai para dentro de quem? PST, que é Previdência, Saúde e Trabalho, vão para dentro do PGPE, ou PGPE e PST vão ser naves distintas? Eu entendo que vai todo mundo para dentro do PGPE. Tá? Só que aí, no entorno do PGPE, está o plano de cargos da Fazenda, está o plano de cargos da Polícia Federal, está o plano de cargos da Polícia Rodoviária Federal, está o plano de cargos do turismo. Todos esses planos de cargos aqui estão infinitamente melhores do que o PGPE. E como é que vai ser? Vai ser uma nave-mãe PGPE e isso tudo vai entrar? Porque se isso tudo entrar para dentro do PGPE, o PGPE tem que melhorar. É isso que é essa discussão que nós vamos ter? Esse governo está prometendo há muito tempo, desde a época do governo Dilma, que o governo está prometendo que vai fazer isso, mas nunca faz, né? Vamos ver se com essa diretriz agora vai avançar. Se avançar, é ótimo para o PGPE. Mas eu acho que o PGPE hoje é um plano de cargos que não tem padrinho. O CINFA vai ser o padrinho dessa galera aí agora. Um compromisso. Entendeu? Mas sim, presidente, até mesmo para reforçar que até o próprio secretário de Gestão de Pessoas, né, do MGI, que é o José Celso Cardoso Júnior, junto com a coordenadora geral, Delciane Pereira, e também o ex-diretor de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas, Douglas Andrade da Silva, eles afirmaram que o objetivo dessa portaria, de fato, é, entre aspas, vedar esse tratamento remuneratório diferenciado para cargos da mesma natureza, fecha aspas. Então, foi até mesmo que o próprio Dr. Rian chegou a comunicar, você também nas lives anteriores, sobre simplificar essa estrutura remuneratória e também priorizar a remuneração em parcela única. Então, essa portaria, de fato, publicada pelo MGI no dia 14, é para estabelecer, sim, diretrizes para pedidos de reestruturação de carreiras. Então, a portaria ela também prevê que o governo não deve aceitar pedidos de criação de cargos cujas as atribuições sejam idênticas ou similares às de cargos já existentes, justamente porque o foco da portaria é o agrupamento de carreiras com atribuições semelhantes, presidente. Mas nesse caso da atribuição semelhante, é o que eu estou falando para você.
Vamos dar como exemplo o que está acontecendo na questão do PCCTM, quando a gente fala lá PCCTM. PCCTM foi criado lá em 98, ele criou só um cargo que era a filosofia do Fernando Henrique. Em 98 ele só queria discutir nível superior, e aí ele criou a carreira de tecnologia militar com o cargo de engenheiro e analista. Analista você precisaria definir, aí você tinha essa dificuldade, então pegou todos os engenheiros e colocou todos os engenheiros na carreira. E ele não importa qual organização que ele estava, era do comando da Marinha, era engenheiro, entrou na carreira. Aí o comando da Marinha, o Ministério da Marinha virou comando, virou carreira de tecnologia militar, não é isso? E aí você só tinha um engenheiro na carreira. Não importava onde ele estivesse. Tinha engenheiro no hospital, tinha engenheiro nos hospitais, tinha engenheiro em outras organizações que não eram de tecnologia militar, mas estavam todos os engenheiros na carreira. E aí a coisa avançou, discussão para cá, discussão para lá, o comando da Marinha, que sempre fez a gestão, entendeu que a carreira estava defasada, que precisava ter uma nova discussão. E aí no governo Lula, porque o governo do Fernando Henrique ele só pensava em nível superior, e essa ministra Esther Deuec, ela só pensa em nível superior, tá? A equipe dela só fala de nível superior, não fala de nível intermediário. Eles são bem seletivos nessa discussão, por isso que você não consegue avançar ou não conseguiu avançar em discussões agora, porque ele não pensa em nível intermediário. Auxiliar, eles deixaram claro que é carreira em extinção, e o nível superior, como ainda é minoria em determinadas questões, ele, por exemplo, na tecnologia militar, o nível superior não é a maioria é nível intermediário, ele não quis entrar na discussão. Mas vamos lá sobre isso que ele fala. Você não estava propondo criação de cargo nenhuma, a gente até propôs similaridade com a carreira de ciência e tecnologia. Porque carreira de ciência e tecnologia, como a dinâmica dela é pensar a organização, e esta organização passar a ser uma organização de ciência e tecnologia, ele criou carreiras dentro da carreira. Então, a carreira de ciência e tecnologia, ela tem a carreira de pesquisa, de ciência e pesquisa, que é para o cientista e para o pesquisador, que essa foi a finalidade inicial. Ela tem a carreira de desenvolvimento, por exemplo, o Arsenal de Marinha, ele desenvolve tecnologia, ele não tem pesquisador e cientista, e a carreira de ciência e tecnologia tem a infraestrutura, que é para quem dá o suporte logístico administrativo para essas carreiras. Então, porque assim, quando você vai para uma organização, por exemplo, Fiocruz, você tem lá o pesquisador e o cientista, ele não trabalha sozinho, ele tem uma bancada toda que assessora ele. E os cientistas foram muito felizes quando entenderam que eles precisam da equipe para avançar. Entendeu? Então, na época lá, o relator do projeto pegou e criou essa questão da carreira ser este formato. Ciência e pesquisa, onde você tem o cientista e o pesquisador, você tem desenvolvimento, aí você tem lá o engenheiro, você tem lá o técnico, você tem todos os profissionais, ou a mão de obra, ou a força de trabalho que ajuda no desenvolvimento tecnológico, você tem a infraestrutura que completa este ciclo. Então, direta ou indiretamente, todos que fazem a organização desenvolver estão dentro da carreira. Pô, esse é um princípio maravilhoso, tanto que você não tem gargalos, você não tem insatisfações nas carreiras de ciência e tecnologia. A insatisfação que tem nessa carreira de ciência e tecnologia é a questão remuneratória. Você não tem questão diferente em carreira de ciência e tecnologia. A carreira de tecnologia militar, ela foi criada depois. E aí ela vem com um tipo de filosofia Fernando Henriquiana, de você só ter nível superior e o restante não avançar. Aí a Marinha foi forçar uma barra para que a carreira de tecnologia militar tivesse uma estrutura também dos servidores que trabalham dentro da organização, mas mão de obra direta, a força de trabalho direta. E aí você pegou e criou um anexo 23 que lista categorias funcionais e um plano de cargos. A carreira de ciência e tecnologia não tem plano de cargos. A tecnologia militar
tem um plano de cargos. Se você está falando de plano de cargos, todo mundo pode fazer parte dela. Entende? Mas há séculos que a gente vem brigando pela retirada do anexo 23. Pô, o último acordo foi a retirada do anexo 23. Para esse momento agora, o Comando da Marinha, como que ela quer concurso público, e ela entendeu que a tecnologia militar perde para a ciência e tecnologia de migração, o pessoal migra da tecnologia militar para a ciência e tecnologia, vamos estruturar a carreira igual. E aí nós fizemos, até eu que redigi, a proposta de você fazer uma reestruturação que o governo pegou e disse, eu não quero fazer isso agora. Mas se o governo está dizendo, nesse momento, que a diretriz segue nessa linha, o governo tinha que ter proposto e ter aceito a reestruturação da carreira igual. Porque lá na frente, ciência e tecnologia vai chupar a tecnologia militar. Entende? Se ele está dizendo que é isso que vai acontecer, é muito provável que a tecnologia militar vá para dentro de ciência e tecnologia, ou eles tratem de um formato que todo mundo vai estar na mesma coisa. Hoje, quando você coloca todo mundo com 20 padrões, eu já estou ajustando a carreira para ir nesse sentido. Entendeu? Pô, o governo tinha que ter aceito agora, eu acho que vai aceitar daqui para frente, não vai demorar muito. Você vir nessa linha de reestruturar igual. Porque ele está dizendo que quem é similar vai ser uma coisa só. Então, eu estou vislumbrando, dentro dessa portaria que saiu, que o caminho que a gente vai ter é esse. Então, provavelmente, a proposta que a gente fez de reestruturação vai acontecer. Ela não aconteceu agora, muita gente ficou chateada, tá? Muita gente ficou muito chateada mesmo. Eu fiquei chateado porque eu ainda forcei muito a barra. Mas desde o início, o governo falou. Até Nilo falava comigo direto, pô, o governo te ouve, está ouvindo as suas propostas, mas você provavelmente não vai conseguir avançar porque ele não fez isso para ninguém. O governo não fez isso para ninguém. Nenhum outro setor teve uma reestruturação, reestruturação mesmo de pessoal, criação de cargo, algo diferente. O que a gente vai propor para a ciência e para a tecnologia militar é algo que já tem em ciência e tecnologia, então você não está criando nada absurdo. Entende? Uma coisa é você criar um cargo que não existe. Existe uma discussão aqui agora, que o governo falou, por exemplo, eu não vou criar nada novo. Então, a defesa, que é uma carreira de defesa, o que é que ele vai propor para a carreira de defesa? É interessante saber isso, né? A gente até pediu para que isso tivesse claro, bem claro, mas o governo não define. Mas quando você fala dos técnicos administrativos, você não está falando para eles ingressarem em carreira, você está falando para eles ingressarem no plano de cargos. Entende? Plano de cargos, eu não estou mexendo com carreira. Não estou criando nada absurdo dentro do plano de cargos. Entende? Estou criando nenhuma fantasia. Então, essa proposta que a gente fez de reestruturação de carreira, ela vai atender no futuro essa demanda que está proposta na portaria de equiparação de carreiras. O doutor Rian falou aqui, né? Vai enxugar as carreiras? Vai. Enxugar a carreira que eu digo é isso. Eu dou esse exemplo da nave-mãe. A nave-mãe é ciência e tecnologia, porque foi ela que iniciou tudo. Então, muitas carreiras saíram de dentro de ciência e tecnologia. O que o governo está dizendo é que elas vão voltar. Eu acho que o PCCTM vai estar nessa. PCCTM.